Brasil, tudo bem? Ótima quarta-feira para todos vocês. Está chegando a segunda prova do Mundial de Fórmula 1 de 2021, Mundial de Pilotos e Construtores. E antes de mais nada, se inscreva no canal, like do vídeo para mais conteúdo, assine o Curte Plus. Vou tentar dar uma volta nessa semana, falando em Fórmula 1 agora, uma volta no simulador em Imola. Não tem a pista no F1 2020, mas eu tenho outros simuladores que tem a pista, como o Assetto Corsa, por exemplo. Então farei isso, certo? Ainda nessa semana. Para mais conteúdo, como eu falei, assine este canal maravilhoso, seja membro. Tem 2 conteúdos de NFL te esperando, um vídeo sobre o Kyle Pitts e outro sobre o Trey Lance, tá? Te espero lá. Brasil, bom, se tratando de Imola, é impossível não falar sobre o que aconteceu em 1994. É um vídeo, acho que talvez vai ser um pouco mais longo, porque tem muito contexto, certo? Já ouvi muito, mas muito, abre aspas, a Fórmula 1 está chata porque hoje os pilotos não precisam nem guiar o carro. Bom era na época do Senna que os pilotos tinham que ir no braço e tal. Isso é uma gigantesca mentira, porque em 1993, que é uma das melhores temporadas do Ayrton, inclusive, né, tem a vitória na Europa, tem a vitória em Suzuka no final do ano, a última vitória dele em Adelaide, tem a vitória no Brasil e em Donington, a volta perfeita. O carro da McLaren era completamente lotado de auxílios eletrônicos, bem como todos os carros das equipes de ponta no grid. O grande paradigma era esse carro aqui, deixa eu pegar para vocês verem, que era em 93 o FW15B, que é o carro campeão daquela temporada com o Alain Prost. Este carro aqui é um dos carros mais evoluídos em termos de eletrônica na história da Fórmula 1. Suspensão ativa, controle de tração, um monte de coisa que tinha naquele carro. O que é controle de tração? A gente tem que falar sobre isso. Controle de tração é um sistema eletrônico que impede do carro rodar quando a aceleração é mais forte do que deveria, ao passo que não tem o grip, não tem a aderência necessária na saída da curva. Então, basicamente, era só acelerar, né? Vamos simplificar, ser bastante simplório, mas era só acelerar. E aí o que aconteceu? A dominância da Williams em 92 e 93, final de 91, 92 e 93, foi tão grande que a FIA derrubou tudo isso. Tirou todos os auxílios eletrônicos dos carros, suspensão ativa, controle de tração, etc., para a temporada de 94. Só que não houve outros meios para reduzir a velocidade dos carros em curva, por exemplo, para 94. E aí veio um festival de acidentes. As 2 primeiras provas não houve tantos acidentes porque Interlagos e Aida não são pistas que têm tantas curvas de alta, né? Interlagos tem a reta oposta, tem a curva do sol, mas não são pistas tão perigosas. E mesmo assim teve aí seus momentos, como uma baita de uma lambança que o Irvine fez, que, enfim, foi até suspenso por conta disso. Um dia eu vou contar sobre essa história. E ainda tem um acidente no início da prova que o Senna até sai da corrida, né? Então, inclusive, eu acho que o Senna sai do Grande Prêmio do Brasil por conta da ausência do controle de tração também, né? Porque aquele carro da Williams estava muito desequilibrado. E aí, perdendo esses ajustes eletrônicos, esses auxílios eletrônicos, todos os carros estavam desequilibrados. O Alesi sofre acidente no início da temporada, com exceção a Imola. Tem outros acidentes ao longo de 94. O Karl Wendlinger dá uma pancada em Mônaco, por exemplo. A carreira dele nunca mais foi a mesma. Era um piloto extremamente promissor da Sauber, só para citar alguns exemplos. Aí chegou o final de semana de Imola em 1994. A pista de Imola, o Autódromo Enzo Dino Ferrari, era diferente naquela época do que acabou sendo depois. E esse é um dos legados que aquele grande prêmio deixou para a Fórmula 1 e é o tema desse vídeo. Não vou simplesmente meter o Datena aqui, meter o Gil Gomes e falar só das mortes e dos acidentes, etc., que aconteceram naquela corrida. Mas o legado que aquela corrida teve para a história da Fórmula 1. Na sexta-feira, o Rubens Barrichello deu uma pancada na variante baixa, que é a penúltima curva do traçado. A zebra de Imola era muito alta, ele perdeu o ponto de freagem, saiu voando e acertou a barreira de pneus, foi para o centro médico, mas não teve nada muito grave, só um machucado na língua e ficou tudo bem com ele. Só que não participou daquele grande prêmio. Aí no sábado, o Roland Ratzenberger, piloto da Simtech, estava muito agressivo, danificou o aerofólio do carro, a asa dianteira, e aí na saída da tamborela, entrada da Villeneuve, o aerofólio sai voando. Saiu voando, perdeu a aderência, perdeu o contato com o ponto como fala isso em português? De tomada da curva, saiu reto na Villeneuve, era uma curva que não tinha nem não tinha nem proteção de pneu, bateu 300 por hora e acabou falecendo. Inclusive o Sid Watkins, o médico da Fórmula 1 na época, faz massagem cardíaca nele no autódromo. É mais do que óbvio que ele veio a falecer no circuito. E pela lei italiana, ele não poderia... o Grande Prêmio de San Marino de 94 não poderia acontecer, porque houve uma morte no circuito em 94. A FIA deu um grande migué para falar que ele acabou
falecendo no hospital em Bolonha. Isso não é verdade, né? É nítido que ele estava já morto na hora da batida. É só ver as fotos e o vídeo, etc. E aí vem o Grande Prêmio. O Senna estava com muita pressão. Eu vejo muito vídeos, etc. Porque o Senna estava pressentindo e etc. A grande questão, não dá para saber se isso aconteceu ou não, tal, sobrenatural, mas o grande ponto é que o semblante dele estava fechado porque havia muita pressão em cima do Senna naquela temporada. O Michael Schumacher tinha feito 2 boas temporadas pela Benetton, 92 e 93, venceu corrida no final de 92, primeira corrida que ele vence na Bélgica. O carro da Benetton supunha-se que não estava de acordo com o regulamento, que havia, por exemplo, o controle de largada, coisa que não era permitido pelo regulamento de 94. E no todo, na prova dos 9, o Schumacher tinha 20 pontos, na época o vencedor da prova ganhava 10 pontos, e o Senna tinha 0. Né? Então, começando um novo campeonato. Havia muita pressão, jornais falando que era Schumacher 20 e Senna 0, Schumacher era um piloto em ascensão. Guardadas as proporções, em uma analogia muito porca, é como se fosse o Max Verstappen da época. Tá? Então, é muito porca mesmo. Peço desculpas se alguém ficar ofendido com essa analogia, porque o Michael Schumacher é um dos maiores pilotos da história, o Verstappen é muito bom, mas é isso, era um jovem em ascensão que estava com 20 pontos no campeonato e o Senna pressionado. Por isso o semblante dele fechado, e também com a morte do Ratzenberger no sábado, não tem como ninguém ficar feliz no grid. Né? E aí veio a corrida. Naquela temporada a gente estava vendo, e aí tem muitas teorias sobre o acidente e tal. Né? O pneu não estava aquecido porque foram várias voltas de safety car, já no início da corrida o Pedro Lamy dá uma pancada no JJ Leto, e companheiro do Schumacher na Benetton, e aí tem safety car, e aí na 7ª volta acontece aquilo que todo mundo já viu, que todo mundo sabe, né? Na saída da Tamburello, o Senna sai reto, consegue ainda reduzir, de acordo com a telemetria, um pouco a velocidade, consegue frear um pouco o carro, e o que obviamente descarta teorias absurdas que eu já vi no YouTube de um sniper atirou na cabeça dele, suicídio, todas essas loucuras, não faz sentido, ele freou, a telemetria mostra que ele freou da saída da Tamburello até se chocar com o muro. Uma curva que já tinha tido outros acidentes. Tem um acidente do Berger em 89, por exemplo, que o carro pega fogo. Tem o acidente do Piquet em 87, que é o ano do título do Piquet. O próprio Piquet fala que ficou 1 segundo mais lento depois daquele acidente. Então era uma curva que já tinha um histórico ruim na Fórmula 1. Porque era uma curva que... Ela não era uma curva, né? Era uma curva de pé embaixo, praticamente uma reta. E não tinha nenhuma proteção. E a área de escape da Tamburello era muito pequena porque tem um rio que passa do lado da Tamburello. Então, basicamente, não havia área de escape, embora, na minha opinião, uma negligência por pelo menos não ter a barreira de pneus ali. E aí o Ayrton passa reto na Tamburello, no final da Tamburello, na tomada da Tamburello, e se choca com o muro e provavelmente, né, vem a falecer no momento do impacto, porque a barra de suspensão, que aqueles... Vou mostrar para vocês, porque são termos que às vezes fica complicado. A barra de suspensão é esse negócio aqui, ó. Não sei se dá para ver, que é o carro dele de 90, inclusive. Ó, isso aqui. Essa barra ela volta em direção a ele como uma lança e, enfim, perfura o capacete e o Senna vem a óbito, segundo as fontes oficiais, no hospital. Mas para quem já estudou o mínimo de biologia, eu lembro de um professor na 7ª série me dizendo, se você vê imagens do helicóptero, e houve até um certo cuidado de não mostrar muito, mas tem uma dada imagem no final do atendimento do Sid Watkins ao Senna que você vê um sangue muito vivo, muito vermelho, um vermelho muito intenso no chão de cimento. E aquele sangue é sangue arterial, né? Então dificilmente haveria aí a possibilidade dele seguir com vida. O Senna não teve nenhum machucado, não teve nenhum osso quebrado, nada, só realmente essa ferida na cabeça. E aí acabou falecendo naquela tarde sombria do 1º de maio. Uma curiosidade, eu falei bastante sobre a corrida, sobre os eventos daquele 1º de maio. O 1º de maio de 94 é a primeira memória que eu tenho da minha vida. Eu sou de outubro de 91. E aí, estava chegando a corrida tal agora, né, em Imola, e aí eu mandei uma mensagem para minha mãe esses dias. Falei, mãe, a sala da nossa casa era de tal forma? Ela, sim. Falei, você chorou quando o Senna morreu? Ela, sim. Eu falei, caramba, eu acho que a primeira memória da minha vida é 1º de maio de 94. E eu lembro, na hora do almoço, né, o Roberto Cabrini, excelente jornalista, não consigo listar qualidades o suficiente para ele, era o repórter da Fórmula 1 na época da Globo, passando os boletins e tal. E aí, na hora do almoço aqui no Brasil, foi anunciada a primeira morte cerebral e depois
a morte do Senna, né? As palavras do Cabrini são muito fortes. Morre, uma notícia que ninguém gostaria de dar, morre Ayrton Senna da Silva. E o impacto é gigantesco para a Fórmula 1. É gigantesco, porque, primeiro de tudo, na corrida seguinte, em Mônaco, você tinha um total de 0 campeões mundiais no grid. Porque o Prost aposentou, o Mansell estava nos Estados Unidos na Fórmula Indy, e o Senna havia falecido. Então, o campeão de 88, 89, 90, 91, 92, 93 não estava no grid. E o de 87, o Piquet, também já não estava mais correndo. Então, isso é um baque, né? Até por conta disso, a Williams vai atrás do Nigel Mansell naquela temporada para dar um pouco mais de brilho para o grid. O Bernie Ecclestone se envolve nessa situação e tal. Esse é um dos impactos. Outro impacto, encheram de chicane no calendário inteiro. A Eau Rouge, por exemplo, que a minha curva preferida na Fórmula 1 é a Eau Rouge, que é aquela segunda curva do circuito de Spa-Francorchamps. Meteram uma chicane ali, porque os carros não estavam seguros naquela temporada, vista estabilidade e etc. Mais um ponto, a lateral do cockpit é elevada para 95. Então, se você pega os carros do início da década de 90, eu vou mostrar aqui de novo com as miniaturas, talvez dê para ficar claro. Se você pega os carros do início da década de 90 para o final da década de 90, para o meio para o final, você vê claramente aqui a diferença. Olha como é mais alto esse carro de 95 da Benetton, o cockpit aqui, ó, a proteção. E olha a diferença aqui para o carro da Williams de 93. Fica muito mais exposto a cabeça do piloto. Aí se você pegar os carros de 96, eles aumentam ainda mais, né? Ficam mais trambolhões, assim, parece um Transformer o carro. Mas no final das contas a segurança aumentou bastante e a Fórmula 1 acabaria passando aí muito tempo sem um piloto morrendo, né? De 94 a 2015. A última morte na Fórmula 1 é o Jules Bianchi, piloto extremamente promissor, francês, que foi uma fatalidade, né? Em Suzuka ele acaba colidindo com um guincho, né? Um trator que estava ali recolhendo outro carro. E no geral a gente tem bem menos fatalidades, né, atualmente. A última no circuito, no circo, por assim dizer, foi o Antoine Hubert, que é francês na Fórmula 2, né, 2 anos. Então, diminuiu bastante o número de fatalidades. A gente viu um monte de batida que poderia ter dado muito ruim, né? O Grosjean, no passado, que o ralo salvou a vida do Grosjean no Bahrein, né, impediu que ele fosse literalmente degolado, que tem um acidente muito semelhante na década de 70 do François Cervin, olha que francês lindo que eu tô, François Cervin, em Watkins Glen, que mostra no filme Rush, que conta a história do Niki Lauda e do James Hunt, mostra esse acidente. Ele foi pelo guarda-reio, né? Então teve do Grosjean, teve uma pancada que o Kubica dá no Canadá, por exemplo, também, que a célula de sobrevivência, por assim dizer, é muito mais avançada do que era antes. Então houve legados. E falando especificamente do Grande Prêmio da Emília-Romagna de 2021, o grande legado para esse circuito são as mudanças que foram feitas no traçado, né? Eu amo o traçado, infelizmente teve essas tragédias, mas o traçado antigo era muito legal, o traçado de Imola. Já brinquei algumas vezes em simulador e tal. E aí basicamente transformaram a pista numa pista de baixa e é uma das pistas com menos pontos de ultrapassagem do circuito. Até o meio da década de 2000, que foi quando ainda existiu o Grande Prêmio de San Marino, era ainda pior, porque da Rivazza até a Tamburello ainda tinha uma variante no meio, né, antes da linha de chegada. Agora da Rivazza até a Tamburello é uma reta só, né, isso ajuda e a Tamburello vira, que agora é uma chicane, ela começa assim, aí vai assim, e antes era uma ponta aberta, vira um ponto de ultrapassagem. A Villeneuve, que é onde o Ratzenberger falece, também vira uma variante. A Aqua Minerale, ela deixa de ser uma chicane e vira duas pontas, assim, né, e uma área de escape bem maior. Então, o circuito de Imola ele muda completamente já para a temporada de 1995. Perdeu, eu não vou dizer charme, né, porque foi necessário, mas e não tinha muito o que fazer com a Tamburello por conta dessa questão da área de escape do rio do lado. Então, a saída que foi encontrada pela administração do circuito foi essa, criar uma variante ali, porque tinha que dar alguma resposta em meio aos eventos de 94. Mas a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. A preocupação em segurança foi aumentada de maneira significativa desde então, e o ápice dessa segurança é o ralo que impediu, como eu falei, que algo pior acontecesse com o Romain Grosjean no Grande Prêmio do ano passado, né, no Bahrein, e é isso, tá bom? Seguimos então, é um assunto que a gente tem que falar porque a gente está no Brasil, e Imola, obviamente, sempre vai lembrar isso para as pessoas. É impossível, qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1 não lembre disso. A McLaren acabou de postar, por exemplo, no Instagram uma foto da estátua do Ayrton, que tem
no lado de dentro, não no circuito, do outro lado, na Tamburello. E é isso, tá bom? Beijo carinhoso para vocês e até a próxima.